twisted. You was just another nigga on the hit list. Tryna fix your inner issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse and a carriage. But you never could imagine. Never thought you could have it. You need. Boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira, mais um webinar. Hoje estamos aqui sofrendo alguns problemas técnicos. Peço desculpas a vocês pelos 5 minutos de espera aí. Mas agora vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos. Vamos estar falando um pouco sobre dashboards customizados. Vamos estar falando sobre como está fazendo personalização de alguns aspectos do Sesdesk Plus. Mas, como sempre, de costume, primeiro deixa eu apresentar para vocês, que ainda não nos conhecem, nós somos a Access Software, representamos a Managing Engine no Brasil. A Managing Engine, para quem ainda não conhece, ela hoje atende a 3 de cada 5 empresas no top 500 lá da Fortune. São clientes Managing Engine, estamos falando aí de Lufthansa, estamos falando de Barclays, Fidelis, de Hallmark e várias outras grandes empresas do mundo todo. A Managing Engine tem uma linha de ferramentas que são referência em gestão. Então temos aí ferramentas para monitoramento, ferramentas para gestão de AD, e hoje vamos falar um pouco do Sesdesk Plus. Temos aí gestão de chamados e, claro, a ferramenta que traz para a gente ênfase em ITIL. Você que está querendo implantar ITIL, que ainda não está familiarizado com a ferramenta, ou você que já utiliza a ferramenta, esse é um assunto interessante, essa é uma ferramenta interessante para você conhecer. E a Access Software em si tem há mais de 7 anos no mercado, atuando com o mercado de software para gestão de TI, além do licenciamento propriamente dito. Nós trabalhamos também com a consultoria, implantação, suporte e o treinamento de todas as soluções. Hoje está aqui conosco o Roberto Bruno, que vai estar nos acompanhando, ele que é o nosso convidado de hoje. O Rodrigo Igreja, como vocês viram no anúncio, era o nosso convidado, ele tinha um case para apresentar, mas infelizmente ele teve um compromisso que impediu a presença dele. Não será possível apresentar esse case hoje. O caso dele lá é bastante interessante, ele está lá na CSD Supermercados e eles têm lá uma série de customizações no Sesdesk Plus, fazendo contato inclusive diretamente com o banco de dados. Então hoje nós poderíamos estar explorando um pouco de customização e integração com qualquer ferramenta. Infelizmente hoje nós não vamos ter esse webinar, nós não falaremos sobre isso, mas falaremos sim sobre customização da ferramenta, customização de dashboards e também algumas outras customizações. Não é isso, Roberto? Boa tarde. Isso, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar aí sobre algumas customizações, tá? Que está na versão nova do Sesdesk, né? Foi lançado aí, tem algumas builds, uns 2 ou 3 builds, e onde agora a gente consegue adicionar os gráficos, os relatórios, né, na telinha de dashboards. Além dos gráficos, a gente consegue também adicionar os relatórios aí de matriz, né? Então a gente consegue criar as matrizes de relatório e adicionar como dashboards lá. E facilita bastante, a gente consegue adicionar outras métricas aí que a gente não tinha nos dashboards antigamente, fica bem legal. Além disso, tá um pouquinho de customização aí do portal do usuário, né, que a gente vai mostrar aí também para ficar bem legal. Muito bacana. Deixa eu dar uma boa tarde para o pessoal que já mandou um alô aqui para a gente. O Gustavo Pastor, é a primeira vez que ele está participando. Seja bem-vindo, Gustavo. O Éder Reis, o Fabrício e o Rodrigo Miranda. O Rodrigo Miranda é o cara que me iluminou nos meus primeiros passos com o Managing Engine. Seja muito bem-vindo, cara, muito querido. Um abraço para todos vocês e vamos que vamos. Vocês podem usar aí esse campinho das perguntas para ficar à vontade, perguntar o que vocês quiserem, enfim, qualquer dúvida que for surgindo no meio do caminho, e de acordo com as possibilidades nós vamos respondendo aqui para vocês. Tá ok? Roberto, vou passar para você o controle então, para que você possa ter aí total gestão da tua tela, tá ok? Ok, só um minutinho para eu selecionar aqui. Ok, pessoal,
Essa aqui é a tela que todo mundo já conhece, né? Telinha de dashboards do CS10 Plus, né? E antigamente a gente tinha só a opção dos dashboards embarcados, né? Onde a gente conseguia fazer um pouco de adição neles, né? Mas sempre ficava faltando alguma coisa, alguma coisinha que a gente queria ver de um relatório nosso próprio, que a gente queria deixar lá na tela rodando, né? Deixar sempre aparente, né? E agora a gente tem essa opção aí com a opção de adicionar seus relatórios ao dashboards, tá? Então, esses aqui são alguns dos que eu criei, né? São alguns relatórios personalizados aí que eu adicionei como dashboards, tá? Esse aqui, por exemplo, a gente está em um ambiente aqui de teste, tá, pessoal? Então, não dá para levar a sério a quantidade, né? Mas ele está me mostrando aqui os relatórios, os concluídos por grupo na última semana, né? Então, a gente tem aí 3 chamados concluídos por grupo na última semana. A gente consegue fazer o que a gente quiser, né? Tanto o relatório tabular como o relatório em matriz. Tá? Para relatório tabular, a gente consegue ver somente os gráficos, né, do relatório, e para o relatório em matriz, a gente consegue ver a matriz em si. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso. A gente vem aqui nos relatórios. Tá? A gente pode criar um novo relatório, a gente pode pegar um relatório já existente, né, algum relatório que a gente já tenha, né? Vamos aqui. Então a gente tem esse aqui, ó, status de associação por categoria. Bem simples, a gente só precisa adicionar ao painel. E daí a gente tem aquela opção, né? Onde no painel a gente vai adicionar? A gente pode adicionar na categoria de Helpdesk, na categoria de problemas e modificações ou na categoria de ativos. São as 3 categorias que a gente tem lá, tá? E a gente consegue uma quantidade aí diferenciada, tá, para cada um. Então, lá no Helpdesk a gente consegue adicionar um total de 10, né, widgets novos, problemas e modificações a gente consegue colocar 16 e ativos a gente consegue colocar 16. Tá? Além disso, a gente tem também a opção de mostrar esse widget para todos os técnicos, né? Todo mundo que tem acesso ao portal técnico, ou somente para mim, né? Um widget só meu. Tá? Vamos adicionar esse carinha aqui, tá? Status da solicitação por categoria, esse que eu adicionei. Coisa bacana de mencionar, o Rodrigo está mencionando aqui nas nossas sessões de perguntas, que isso também já está disponível para o CS10 Plus MSP. Então, para quem utiliza a versão MSP, também tem essa disponibilidade. Sim. Ele foi adicionado há pouco tempo, tá? Deve ter aí 2 ou 3 builds, né? E aí a gente tem essa opção agora aí de adicionar os relatórios. Ficou bem fácil, a gente pode sempre estar editando também, né? Então, se eu voltar aqui no relatório, agora eu posso editar, né, como é que eu quero que o widget apareça. Então, eu posso agora, não quero mais que ele apareça para todo mundo, vou voltar lá, editar, e agora ele aparece só para mim, né? Eu posso mudar a aba onde ele fica, né? Tá. E agora o relatório não aparece mais para os outros, aparece só para mim. Essa é a parte aí de customização de widgets, né? Anderson, você quer falar mais alguma coisa ou eu pulo logo para a parte de configuração do portal de usuário? Acho que o portal do usuário vai consumir um pouco mais de tempo. Aqui você quer dar uma iluminação para a galera a respeito desse recurso. Muita gente interessada em utilizar ainda não conhecia. Olhando bem nesses exemplos, é muito prático, muito simples de utilizar, tá? Não tem realmente nenhum mistério. Fica aí, depois você consegue estar manipulando as janelas, colocando de um lado para o outro, fechando, adicionando, enfim, deixando público ou não, conforme você já colocou. Esse exemplo dos grupos de suporte ele é bem interessante, que você tem ali um meio de você estar acompanhando a produtividade de forma muito clara, muito rápida, né? Isso antes ficava só no relatório, você ir lá, acessar o relatório, de repente é todo um caminho, né? Aí já está de cara na frente, você consegue ter alguns controles muito mais acessíveis. Exato.
aquele relatório que já estava pronto, né? Você já tem o relatório pronto, você só precisa adicionar ele na visualização rápida. Fica bem legal para pegar exatamente isso, aquela questão de não ter que ir lá no relatório, ficar gerando o relatório. E com isso, na verdade, o céu é o limite, porque você pode pegar qualquer dado, qualquer indicador que seja útil para você aí, na sua empresa, e simplesmente jogar ele no dashboard de forma personalizada. Uma coisa bacana que muita gente tem feito também é de utilizar isso, deixa essa tela em full screen, em um monitor isolado, por exemplo, e tem ali esse acompanhamento direto, fica lá aberto o tempo todo. Essa é uma possibilidade também. Né? Eu já vi um caso, inclusive, com uma TV dessas uma TV grande, não sei quantas polegadas eram, deviam ser 60 polegadas, usada como monitor, e na vertical. E aí a configuração da tela ficou perfeita. Ficou realmente com todos os relatórios à vista, com o monitor na vertical. É uma ideia, fica bem legal, tá lá, ele vai atualizando automaticamente, você tem uma visão dessas coisas, né? Bom, a outra personalização que nós vamos abordar hoje, que também é uma personalização que gera muito questionamento, porque o pessoal pergunta como é que faz, como é que é, ou muita gente tem vontade de fazer e nunca se aventurou, que é justamente essa que o Rodrigo mencionou, nosso próximo assunto, que é lá do portal. Correto, Rodrigo? Correto. Não, Roberto. Desculpa, Roberto. Isso. Então, a do portal, tá, ela também é uma customização relativamente nova, tá? Ela não é tão nova quanto a dos widgets, né? A do painel aí, mas ela também é nova, então o pessoal ainda não conhece de jeito. Antigamente, para a gente editar o portal, a gente só tinha um jeito, né? A gente só conseguia editar um HTML do portal do usuário, né? Na lateral direita, onde a gente conseguia aí adicionar algumas informações da empresa, adicionar aí um link, um vídeo de repente, mas as outras opções não era possível mudar, né? Era daquele jeito e pronto. Agora, a gente consegue sim, né, mudar a posição de cada ponto do portal, né, e editar de um jeito legal, consegue até adicionar outros portais dentro do portal. Eu fiz aqui, tá? Mostrar para vocês que antigamente a única parte que a gente conseguia editar era essa aqui, ó, que eu estou segurando aqui, de uso do portal, né? E era de uma forma bem ruim. A gente tinha que realmente editar o HTML, né? Eles disponibilizavam o local do HTML e a gente tinha que ir lá e editar ele com um editorzinho de HTML, tá? Mas agora sim a gente tem essa opção, né, de editar. Então, a gente tem que ir em administrador, tá? Configurações do portal de autoatendimento, tá? Na aba geral. E a gente tem aqui agora a opção de personalizar o portal do autoatendimento. Ok? E lá a gente consegue remover, né, widgets padrão. Então, eu vou conseguir aí, né, tem um widget que é muito chato para o pessoal que usa só template, né, que ele dava uma possibilidade de um botão gigante para o teu usuário criar um chamado novo a partir do template padrão, sem ter que ir lá no catálogo, né, e escolher. O pessoal que usa template, isso era muito ruim. Então, agora a gente tem a opção aí dos widgets, era esse carinha aqui, né. A gente não tinha a opção de tirar ele daqui e ele estava sempre aqui. Enviar uma nova solicitação, esse botão gigante, onde você não queria que o seu usuário criasse solicitações novas, né, com um texto próprio dele, mas a gente tinha esse botão aqui que sempre direcionava para ter o template padrão, né, o que não era legal. O ideal era você seu usuário vir aqui na lateralzinha e escolher, né, o pessoal que usa template sabe disso. Então agora a gente tem essa opção aí de tirar, né, então a gente consegue tirar qualquer um dos widgets padrão, né, a gente consegue mudar de lugar, a gente consegue redimensionar, né, deixar da forma que a gente quer o nosso portal do usuário realmente, né, e a gente tem também a criar widgets próprios, né, a gente adiciona aí widgets a partir de portais nossos, né, da nossa rede.
Então, aqui no meu exemplo, tá? Eu criei esse aqui de teste. Eu vim aqui adicionar o widget, né? É bem simples, a gente adiciona o nome e o endereço, tá bom? Salva, clique em adicionar, né? Ele vai adicionar aqui, a gente redimensiona, bota onde a gente quer, né? Pode ser editado. E aqui eu adicionei o meu App Manager dentro do meu portal do usuário, né? Eu poderia, por exemplo, adicionar aí uma página específica do App Manager mostrando aí os servidores que estão up e down, né? Eu poderia ter adicionado aí mostrando, tem 2 servidores down, para o cliente já conseguir ver aí de cara, né, as máquinas dele aí que estão com problema. Então, assim, com esse tipo de widget, para o teu portal de usuário, o céu é o limite mesmo, né? Você consegue colocar o seu próprio portal, aqui foi o caso que eu fiz, nesse outro aqui abaixo, adicionando o portal aí, software, para onde a gente quiser. Então, eu tenho um formulário dentro do meu portal que eu gostaria que o cliente usasse, né, em conjunto com o meu Service Desk. Pronto, bota o link do formulário, né, direto. E aí, toda vez que o cliente acessar o portal do usuário, ele já vai ter lá o formulário na cara dele, tá bom? Então, fica bem fácil, bem legal para a gente mudar e fazer um portal aí realmente com a nossa cara, tá? Isso, E isso é interessante. caso alguém ainda Até queira editar esse carinha aqui, comentar que alguns clientes têm pode suas comentar. próprias soluções para controlar alguns aspectos e utilizam Exato. outras estruturas. Aí a pessoa tem que entrar em um site, entrar em outro site, entrar em várias páginas para fazer requisições de formas diferentes ou sobre coisas diferentes. Enfim, serviços internos que a empresa talvez disponha que não esteja sendo controlado diretamente pelo Service Desk Plus, agora pode ficar tudo integrado ali no mesmo portal de forma clara e fácil. Exatamente. Isso que é mais legal, né? Isso que é o mais legal, é você conseguir integrar as várias aplicações da empresa, né, que o teu cliente tem possibilidade de interação, você consegue integrar tudo no portal do Service Desk, sem ter que ficar pulando de um para o outro e sem ter que ficar fazendo grandes edições, como alguns faziam, utilizando a API. Não vai ter que fazer nada disso mais, né? Agora é só adicionar o widget no local direitinho para o local que você quer, que ele já vai jogar o cliente direto lá, né? E se alguém ainda tiver interesse aí em ver customização HTML, né, aqui desse carinha, que era o que tinha antes, ainda é possível, né? Mas agora não é mais uma necessidade, né? A gente pode fazer o nosso, Rapaz, nunca deixar subestime um disponível. nerd. O pessoal que tem a chance de meter a mão no código fica sempre muito feliz. O pessoal consegue, vai conseguir. Exatamente. Então, pessoal, para fazer essa adiçãozinha aqui, né? Desculpem logo de cara, eu não sou nenhum AIS aí do HTML, então eu utilizei um gerador de código HTML online mesmo, tá? Para brincar um pouquinho, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? É esse carinha aqui, né? Esse self-service help .html, é ele que a gente tem que mudar. Eu salvei o original, né, para a gente ter como base aqui. Então, eu renomeei o original e, logo em seguida, eu criei um novo, né, usando um editorzinho de HTML. Né. Eu vim aqui no meu editor de HTML. Deixa eu clicar aqui, eu estava fazendo outras brincadeiras aqui nesse editor. Eu vim aqui no editor de HTML, escrevi aqui um bem-vindo ao CSS Dessa Software, seja bem-vindo, veja a apresentação do vídeo. E usei a adição de vídeo padrão. Esse aqui é o primeiro que eu procurei no Google, tá, pessoal? Esse editor, então, muito fácil de achar, tinham vários como ele. Adicionei o vídeo, qualquer vídeo que eu queria, né? Salvei e substituí. Não precisa reiniciar o serviço, né? Não precisa fazer nada. É só jogar lá. Na próxima atualização de página, ele já vai aparecer. Deixa eu ver se eu tenho ele já aberto aqui.
Então, na próxima atualização, ele já vem aqui para a gente. Tá? E aí a gente pode também, lá dentro do próprio editor de HTML, né, redimensionar o vídeo para ele ficar do tamanho do widget. Então eu posso usar esse widget, né, eu posso usar ele maior, menor, eu posso redimensionar como quiser. Então, assim, se eu não quiser utilizar um portal meu, né, dentro de um widget novo, e eu quiser editar o que já existe lá, dessa forma, pelo HTML. Se eu quiser adicionar algo novo, é só colocar o link, né, para o meu portal, que já está hospedado na minha rede, né, e adicionar um widget novo, dimensionado também o que eu quiser, e direcionar. Tá? A gente pode ver que vai tocar, está tocando direto do YouTube Vídeo, e funciona perfeitamente. Então, fica bem legal. Isso E vocês é aí muito que bacana. normalmente são experts aí na programação web vão conseguir fazer algumas coisas bem legais. É um excelente exemplo de uma funcionalidade nova que você pode dar em uma cara completamente diferente para o seu portal, né? Nesse exemplo, colocando ali no canto direito um videozinho que já está publicado no YouTube, pode ser um vídeo de instruções de como se utiliza o seu portal, pode ser um vídeo de boas-vindas, pode ser sei lá, qualquer coisa de utilidade e contexto com aquilo que você está falando. Hoje é fácil você, em poucos cliques, colocar ali e publicar. Isso é muito, muito legal. Esse é um excelente exemplo de nova aplicação que você pode dar para esse portal. Exato. Além disso, né, aquela funcionalidade que todo mundo já conhece, a gente consegue aí mudar toda a cor, né, o sistema de cores do CSS pode ser mudado, consegue mudar a logomarca, né, você consegue colocar a logomarca da empresa. Esses aí já são mais antigos, todo mundo já conhece, eles já estão embebidos dentro da ferramenta. Né? Eu acho que é isso, Anderson. Bacana. Hoje o nosso plano era realmente gastar um pouco mais de tempo explorando o case lá do Rodrigo. Tenho certeza que o Miranda também veio curioso para ver como eles evoluíram lá, o quanto cresceram nisso. Mas infelizmente ele teve essa mudança de agenda. Aproveitamos para iluminar sobre alguns assuntos que estavam aí pendentes, algumas dúvidas que o pessoal tinha, que era justamente isso daí. Esse webinar ele vai estar disponível lá no YouTube, no nosso canal, lá no canal da Acesso Software no YouTube. Facilita depois, se você quiser dar uma olhada de novo com calma, ver como é que faz, ir passando passo a passo, você pode fazer isso. Não deixe de curtir lá o nosso vídeo, não deixe de dar joinha, não deixe de assinar o nosso canal, não deixe de nos seguir também no Facebook, onde você recebe todas as atualizações, e também o blog nosso, onde nós divulgamos aí toda semana, tem sempre algum post interessante. Na verdade, os posts são diários. Ele é o blogac.me, onde você fica por dentro das novidades da Manage Engine e também algumas dicas muito bacanas aí na área de ITIL e de gestão. Beleza? Vamos lá. O Miranda está me fazendo uma pergunta aqui. Ele está adicionando aqui, está falando que quando trocar a imagem, colocar em 300 dpi. Isso é importante para que ela saia de acordo lá na tela principal. Sim, sim. É que você foi digitando. O Miranda está digitando aqui aos pedaços. Eu achei que era uma pergunta, era uma afirmação. Mas é justamente isso. Colocar os logos em 300 dpi para que ele saia correto na impressão e também saia bonitinho na tela, né? Sensacional. Miranda, Isso aí na parte eu vou até plugin, né? Isso. Eu vou até aproveitar para fazer um convite ao vivo para Miranda aqui. Miranda, você tem que participar de um dos nossos webinários, rapaz. Você mata a saudade. Vamos ver se agenda alguma coisa aí, você vê como um dos nossos conferencistas. Deixa eu ver, o Luciano está fazendo uma pergunta aqui. Falando de chamados, pode mostrar como é o catálogo de serviços? Claro, Luciano, vamos dar uma passada ali por catálogo de serviços. Só ressaltando que essa dica do Miranda de 300 dpi são para todas as logos, ok? Luciano, bacana você mencionar o catálogo de serviços, que é justamente um outro alvo de grande personalização, né? Você pode fazer ali os seus Sim. formulários todos personalizados.
O catálogo de serviços, tá? Ele é bem legal porque ele dá para a gente a possibilidade, né, de criar aí um sistema de aprovação, né, dentro do seu serviço. Quando você não tem um catálogo de serviços, a única coisa que você pode abrir são solicitações de incidente, né? São esses rapazinhos aqui que tem esse ícone, né? Já os serviços, eles têm a possibilidade, né, quando a gente cria um serviço, esse ícone aqui, né, ele tem a possibilidade aí de você criar um tipo de workflow onde você tem a aprovação, né, você consegue fazer aí a aprovação desse teu serviço. Deixa eu pegar um aqui. Tá? Então, assim, no catálogo de serviços, o legal é que, além de você editar os serviços pelo catálogo de serviços, você vai conseguir editar também, por exemplo, os ícones, tá, que são usados aí para cada grupo, né, de chamado. Então, comunicação, aí eu posso trocar aí para um telefone, né, eu posso colocar o ícone que eu quiser. A gente não tem essa opção quando a gente está só com os incidentes. Tá? Então, isso é um a mais. Né? Deixa eu voltar ali. Vamos editar um serviço. Deixa eu editar esse carinha aqui, né? Padrão, solicitação de BlackBerry. Tá? Então, a gente cria, né, faz a criação da mesma forma que a gente faz uma criação de template para incidente. Né? Então, a gente consegue adicionar aí os nossos campos. Né? Consegue também criar campos adicionais para serem adicionados. Então, a gente consegue personalizar campos da mesma forma que os incidentes. Né? Só que, além disso, né, a gente tem a vantagem de usar o fluxo de trabalho, né, onde a gente consegue aí, dar aí o sistema de aprovação. Né, então, foi solicitado esse serviço, mas eu preciso que tenham vários aprovadores. Né, ou então, eu preciso adicionar fases, né, de aprovação aí para esse serviço. Então, ele precisa ser aprovado por 3 pessoas em fases diferentes, sem problema. Eu crio 3 fases, ele vai mandar a aprovação, né, o sistema de aprovação, ele vai mandar para todo mundo que eu adicionar aqui. Né. Então, no caso aqui, ele está mandando aí pro chefe do departamento, ele está mandando para o administrador, e depois ele está mandando para o dono do chamado, né, para o carinha que está responsável, né, para o técnico que está responsável pelo chamado. Né? E eu consigo... Pode continuar, Roberto. Pode falar. É só acrescentar que o catálogo de serviços hoje é onde mais se vê a criatividade dos nossos clientes em prática. Eu vejo muita coisa bacana sendo resolvida pelo catálogo de serviços. O pessoal coloca, por exemplo, departamento de RH, solicitação de férias, solicitação de adiantamento. Eles conseguem gerir tudo pelo catálogo de serviços. Ele cria um formulário específico, a pessoa entra, já é enviado para as pessoas específicas para aprovação, e a coisa flui tranquilamente. Praticamente não, com certeza qualquer setor da empresa, você consegue criar um gerenciamento prático e inteligente através do catálogo de serviços. Isso vai muito além de IT hoje. O catálogo de serviços é realmente uma ferramenta muito prática. E para criar esses formulários aí, é igual o Roberto mostrou ali, arrasta, solta, troca o título, adiciona. Você pode adicionar menus guiados, onde você dá as opções, a pessoa escolhe, você, enfim, consegue criar realmente um roteiro para a pessoa seguir e fazer um formulário super personalizado com todos os dados que você precisa. Exatamente. Aí a gente consegue adicionar nossas tarefas, né? A gente consegue criar dependências entre as tarefas, né? Então, eu posso dizer que uma tarefa é dependente da outra, só pode ser feita depois que a outra já foi resolvida, né? Então, depois que foi aprovado, eu posso configurar, por exemplo, as tarefas só serem criadas, né, depois que for aprovado. Então, o cara abriu aqui o pedido de serviço. Eu não preciso que a tarefa seja aberta imediatamente para ficar lá no meu técnico, né, sem ele poder agir antes de ser aprovado. Então, eu tenho a opção da tarefa só ser criada dentro do chamado, né, dentro do serviço, depois que for aprovada. Né, e o meu técnico não vai precisar ficar com aquela coisa empulhando sem ele poder fazer nada. Né. Aí eu posso fazer a dependência das tarefas, então ele pode me dar as tarefas de acordo com o que precisa ser feito. Então, vários técnicos diferentes, várias tarefas, mas um só pode completar depois do outro, a programação toda, né?
de ordem que tem que ser feita para ser seguida, né? E além disso, eu consigo lá a minha visão do solicitante, assim como eu consigo nos chamados normais, né, nos incidentes, e eu consigo fazer aqui as regras de formulário. Regras de formulário também é um local onde a gente deixa a nossa criatividade fluir, né, onde a gente cria novas regras aí para acontecerem de acordo com ou o preenchimento do formulário ou a edição. Por exemplo, temos alguns campos aí, né, nos templates, tanto para incidente como para serviços, que eles são liberados, né? Então, você vai criar uma mudança, né? Você está criando uma mudança nova no campo de estágio da mudança, por exemplo, ele fica liberado para o teu técnico. O teu técnico vai criar uma mudança nova e ele pode colocar essa mudança em qualquer estágio, mesmo que ele não possa aprovar isso, né? Então, por exemplo, nas regras de campo de formulário, a gente consegue limitar isso, a gente consegue criar uma regrinha para desabilitar, né, campos. Então, de acordo com o que for acontecendo, né, por exemplo, eu posso aplicar a um usuário específico, né, a um técnico, só solicitante, né, e eu posso criar a regra para desabilitar campos de acordo com o que for preenchido, né, ou então de acordo com o tipo de chamado, né, de acordo com o template específico, e ele desabilita alguns campos que de outra forma estariam habilitados, né. E eu posso fazer outras ações aqui, ó. Então eu posso executar um script, né? Eu posso exibir campos novos que não estavam sendo exibidos, com o que foi preenchido, né? De acordo com a condição. E aqui realmente é onde a gente consegue soltar a nossa imaginação e deixar fluir aí os nossos campos de templates, né? Então, de acordo aí com quem fez o chamado, de acordo com o assunto do chamado, com o grupo, né? O motivo, nível, prioridade, a gente consegue fazer o mesmo template ser usado diferenciadamente de acordo aí, fica mais dinâmico, né? De acordo com o que é preciso. Muito bom, muito bom. O Luciano está perguntando se com esse formulário vai ser medido também o SLA. O SLA ele é medido dentro do fluxo de trabalho, a gente consegue adicionar um SLA. Deixa eu voltar ali, só um minutinho. Aqui dentro do fluxo de trabalho, a gente consegue adicionar o nosso SLA para o SLA específico, né, para esse template de serviço. Né. Então, aqui a gente está num laboratório, né, a gente só tem 2 SLAs de teste mesmo, então a gente consegue deixar sem SLA, né, a gente não seleciona o SLA, ele está sem SLA, ou a gente consegue adicionar o SLA que a gente quiser, né, inclusive criar novos SLAs, como é conhecido, né. Então a gente consegue adicionar o SLA que a gente quiser aí dentro do catálogo, né, dentro do serviço específico que a gente está criando. Muito bem. Alguma dúvida? Não, vamos passar para outro assunto. O Gustavo Pastore perguntou para a gente aqui se nós podemos mostrar como é o controle de incidentes e requisições. Mostrar para ele lá como funciona. Inclusive, pessoal, assim, em linhas gerais, vocês podem ver aí no topo, tem diversas abas, né, diversas guias, gestão de problemas, gestão de mudanças, gestão de projetos, que é sensacional para quem faz gestão de projeto, tem soluções, ativos, CMDB, compra, contratos, administrador, tem muita coisa, né? Vamos dar uma pincelada aí, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, mas se vocês quiserem um material mais completo, tem um webinar aí também no nosso canal no YouTube, um webinar de 1 hora em que mostra todos os detalhes, você consegue ver um pouco mais dessas coisas. Mas vamos lá, vamos com requisições. Isso, vamos lá. Então, o controle, tá? Ele é feito na tela do teu técnico, né? Essa tela de solicitações, onde a gente consegue filtrar, criar novos filtros aí para todas as solicitações, né? As solicitações que a gente pode ver, solicitações que eu quero ver. Eu estou logado como administrador, então, sendo administrador, eu consigo ver tudo que tem na ferramenta, né? Então, eu consigo ver, mas eu consigo fazer funções para os meus técnicos, criar funções para os meus técnicos, onde eles vão conseguir ver realmente somente o que eu permiti para eles, né? Eles podem ver só as solicitações que estão com ele, ou então só solicitações que estão no grupo,
ou então solicitações que estão atribuídas a ele e ao grupo onde ele trabalha, né, o grupo de suporte a qual ele pertence. No caso aqui, né, eu estou vendo aqui todas as solicitações, né, eu posso filtrar aí, por exemplo, solicitações não atribuídas, né, e ele vai me mostrar todas as solicitações que não estão atribuídas a ninguém. Eu posso ver as solicitações dos grupos, né, então eu consigo ver cada grupo de suporte que eu criei e quantas solicitações tem cada um, quais solicitações tem cada um, né. Além disso, né, além de ver as solicitações filtradas aqui, né, eu consigo criar novos filtros e, além de criar novos filtros, eu consigo sempre utilizar a busca, né, filtrar na hora, né, fazer um filtro na hora aí e buscar pelo técnico que eu quiser, por exemplo, tá? Então eu consigo fazer os filtros na hora e ele vai fazendo a busca e assim a gente consegue gerenciar, né? Além disso, né, sempre que a gente tem um chamado aberto, um chamado novo, né, a gente consegue usar os ícones, né, do painel. Então, conseguimos ver aqui o ícone aqui em branco, né, são os não respondidos. O verdinho é aqui a última resposta, foi do técnico, né? A última interação veio do Service Desk, mandada por um de nossos técnicos. E o vermelhinho é a resposta do solicitante ou a resposta de alguém que mandou o chamado em cópia, no caso de abertura por e-mail, né? Mas é uma resposta aí que não veio, não saiu do Service Desk, né? É novo e precisa ainda de interação. Então, a gente consegue ver por aqui. Além disso, né, a gente consegue adicionar colunas no chamado. Então, a gente coloca o departamento, a gente consegue colocar o item que está selecionado para o chamado. Né? A gente consegue, esses aqui são campos adicionais personalizados de um teste que a gente fez mais cedo. Colocar aí os campos, né, que estão preenchidos e consegue ir filtrando nossos chamados de acordo com isso. Tá? Além disso, outro lugar onde a gente pode ter o controle, né, é aqui no próprio dashboard, onde a gente já tem até um dashboard padrão, onde a gente consegue, por exemplo, ver por técnico aqui os chamados. Então aqui, ó, o Marcelo tem 2 chamados abertos, ele tem 0 chamados em espera, né, e ele tem um desses chamados que está aberto, está também vencido. Né? Ele vai me mostrar aqui só os chamados que têm alguma pendência, né? Ele não vai me mostrar chamados fechados, por exemplo. Se eu quiser ver chamados fechados, eu vou lá em solicitações e filtro por chamados fechados do técnico que eu quero ver, né? Então eu tenho acesso aí a todos os chamados que não foram ainda arquivados, né? Eu tenho uma opção de arquivar chamados, então eu consigo ver aí todos os chamados que ainda não foram arquivados. Eu posso arquivar chamados aí para diminuir o meu banco de dados, por exemplo. Sensacional. Além disso, os técnicos tem mais uma coisinha. Além disso, os técnicos, né, eles conseguem ter um gerenciamento próprio dos próprios chamados na telinha inicial, né, das minhas exibições, onde ele vai conseguir ver aí quais são as solicitações que estão atribuídas a ele, né, que vencem hoje. Ele consegue ver a solicitação dele, que estão pendentes. Né? Ele tem uma telinha aqui lateral que ele consegue ver todas as tarefas. Tá? Então, se ele tiver alguma tarefa atribuída a ele, ele vai conseguir ver aqui. Né? E alterações aprovadas, o que ele precisa de aprovação, tudo ele vai conseguir ver por aqui, logo de cara, o técnico, e consegue dar o drill down diretamente para o chamado aí que ele precisa interagir ainda, né? Está pendente. Ok? E além disso, relatórios, né? A gente tem relatório, consegue fazer um relatório para tudo também. Não, sensacional. Ainda, Roberto, ainda nos chamados, para quem ainda não está familiarizado com o Service Desk Plus, a coisa bacana, para quem não sabe, é que toda troca de e-mails é feita diretamente no sistema. Né? Você já responde seu e-mail diretamente no Service Desk Plus, fica tudo registrado ali, todas as interações ficam registradas. E existe a possibilidade, de, além de abrir chamados pelo portal, abrir chamados também por e-mail. Então você pode ter um endereço de e-mail do seu portal, por exemplo, atendimento@suaempresa.com.br, e conforme qualquer cliente mandar para um e-mail para esse atendimento, esse e-mail ele vai virar um chamado automaticamente. Isso é fantástico, tá? Te permite ter uma gestão incrível
do que está acontecendo ali e acompanhar também toda essa resposta direto pela ferramenta. Além disso, né, Anderson, além dessa parte aí do e-mail dentro da ferramenta, a gente consegue, por exemplo, além de criar o e-mail padrão da ferramenta, né, o suporte@suaempresa.com.br, você consegue criar e-mails para o grupo de suporte. Então, eu tenho o meu suporte padrão, mas dentro do meu suporte padrão, eu tenho uma equipe de hardware, eu tenho uma equipe de software. Então, eu consigo atribuir e-mails a esse grupo só criando um alias do meu e-mail principal, né, e adicionando esse grupo. Então, sempre que alguém me mandar um e-mail aí para o hardware.suporte@suaempresa.com.br, por exemplo, o chamado já cai diretamente para o grupo de hardware, né? Não vai precisar categorização, ele já vai ser diretamente distribuído para os teus técnicos de hardware, né? E fica bem mais fácil, né, a questão de categorização. Então você consegue criar aí vários grupos de suporte diferentes, com cada um com seu e-mail próprio, né? E facilita bastante aí na hora do pessoal abrir chamada, diretamente para o grupo correto, né? O Luciano Vieira perguntou aqui: os chamados que têm aprovação podem ser vistos nesse filtro juntamente com os chamados que não têm aprovação? Há pouco você falou sobre isso, né, Roberto? Você pode selecionar se o chamado ele vai cair aí antes ou depois de ser aprovado, não é isso? Na verdade, não é o chamado, tá? O chamado ele sempre vai aparecer aqui no filtro. Tanto os chamados de incidente, né, que é o padrão, como os chamados de serviço. Deixa eu... Tá? O que eu consigo fazer, tá? Se eu quiser filtrar separado, por exemplo, eu quero ver só incidentes, eu não quero ver nenhum serviço aqui na minha lista, eu consigo clicar aqui e ele vai me mostrar só o que é incidente, né? Então ele já até muda o íconezinho aqui em cima, né? Ou eu posso ver, eu quero ver só o que é serviço. Eu mudo o ícone aqui em cima e já me mostra os serviços, né? E eu posso usar os mesmos filtros, tá? Ou eu posso ver os dois, né, ao mesmo tempo, tá? E filtrar da forma que eu queira, tá? Serviço, incidente. Aqui nesse íconezinho, ou até no tipo. Consigo adicionar a coluna que vai me identificar qual é o tipo do chamado. São serviços, são incidentes. Estão chegando várias perguntas. Então a gente tem toda essa opção. Ainda do Luciano, complementando o que ele quer saber aí, sobre chamados resolvidos, por exemplo. Tem como gerar um único relatório contendo chamados que precisam de aprovação, que precisaram de aprovação juntamente com os que não precisaram de aprovação? Ok. Sobre aprovação somente, né? Sim, a gente consegue gerar relatórios de toda forma. Então, a gente consegue criar relatórios customizados, né? O relatório não tem por padrão na ferramenta, mas a gente consegue criar relatórios customizados, né, com todos os campos disponíveis. E um desses campos disponíveis, com certeza, é o status de aprovação, né? Então, se a gente filtrar pelo status de aprovação, a gente consegue saber aí quem é que precisou de aprovação ou não. Eu tenho também o status da solicitação, e aí eu posso colocar tudo que está aberto, tudo que não está, tudo que está aprovado, tudo que não está. Isso aí. Tem várias opções. Vamos dar continuidade. Além disso, é possível também criar um relatório por consulta, tá? Consulta direto no banco de dados. Então aí dá para o DBA fazer a festa também, criando consulta direto no banco de dados. Sim, essa é uma possibilidade. Bom, o Renan Moura perguntou aqui, em caso para gestores, como seria o controle de filas de subordinados? Eu não sei bem o que ele quis dizer com isso, eu acho que ele está se referindo à fila de aprovação, não é isso? De solicitações? A questão de aprovação, né, fila de aprovação, ela é feita aí, pode ser feita manual, né, de acordo com como queira. Então você vai criar um serviço que precisa de aprovação, e esse serviço precisando de aprovação, você vai indicar quem é o aprovador, né, e você consegue também indicar aí quantas pessoas precisam aprovar. Então, eu tenho 5 pessoas que podem aprovar e eu só preciso da aprovação de uma delas, eu tenho a opção lá de mandar, né, o pedido de aprovação para todos e pedir a aprovação somente de uma, né?
ou então eu tenho a opção de mandar a aprovação para todas e dizer que eu só posso estar aprovado realmente quando todas aprovarem, né? E eu consigo também fazer na ordem de aprovação. Então, o primeiro aprovou, o segundo, o terceiro, e ele vai enviando o pedido de aprovação na ordem certinha, né, de quem precisa aprovar na ordem. Seria isso? A experiência do aprovador também é muito simples, né? Ele pode aprovar isso até por e-mail, não é isso? Sim, ele manda uma notificaçãozinha por e-mail, né? E é só clicar lá, ele vai dar um linkzinho, né? Se seu portal estiver publicado na internet, você consegue fazer direto de onde você estiver, né? Acessando a internet. Se o seu portal estiver somente na intranet, aí sim você vai ter que abrir esse e-mail e esse link na intranet, né? Com acesso à intranet, para ele poder acessar o CSS. Mas não precisa fazer login, não precisa nada disso, né? É só abriu, ele vai abrir uma janelinha pop-up e você vai clicar se aprova ou não. E pode botar um comentário sobre isso. Sensacional. O Renan Moura ainda Tanto para solicitação de serviço, problemas e projetos, por exemplo, tudo isso, a opção de aprovação, né? Mudança. O Renan está perguntando aqui também se há integração do Desktop Central com o Service Desk. Certamente já viu o botãozinho do Desktop Central logo ali em cima, né? Tá? A integração é feita aí, a gente consegue abrir chamados, né? A gente consegue fazer os alertas aí do Desktop Central, por exemplo. O Desktop Central vai gerar um alerta, né? E ele já pode abrir um chamado diretamente aqui no Service Desk. Ele vai integrar também a parte de ativos, né? O Desktop Central tem a parte de ativos dele, que pega algumas informações diferenciadas, então a gente consegue integrar as partes de ativo. Ele tem a integração sim. Mesma coisa para o MDM, né, que é parte do Desktop Server, do Desktop Central. Desculpa. Show. Deixa eu ver aqui. O Renan fez a retificação aqui dizendo que não. A dúvida seria: como funcionaria para o controle da fila de técnicos? Como verificar suas ações entre os chamados? Você quer saber como os chamados são distribuídos para os técnicos? Eu acho que seria isso. A distribuição, tá? A gente tem algumas formas. A gente tem a distribuição manual, né? Algumas pessoas gostam de usar essa distribuição da seguinte forma. Criam-se vários grupos de suporte, né? Então a gente tem aí o grupo de hardware, e aí o chamado vai cair para o grupo, né, de suporte, e o SLA começa a contar a partir do momento que algum técnico pega esse chamado. Então, esse pessoal que usa assim, né, eles têm aí um gerente responsável por distribuir os chamados. Mas a gente também tem a opção de distribuição automática, né, que é o que o pessoal gosta mais de usar. Então, a gente tem a autoatribuição, o sistema de autoatribuição, que ele tem dois tipos, né? Ele tem o cálculo de cargas, né? Então, ele vai fazer o cálculo aí de quem é que está com mais chamado aberto, de quem é que está com mais chamado pendente, vai distribuir para quem tiver com menos chamado, né? E ele tem o sistema rotacionado, que seria o sistema de ferramenta, né? Onde ele dá um chamado para cada um. Quando chegar ao final da fila, ele recomeça a dar um chamado para cada um. Tá? E aí a gente tem as opções aí de como é que é executado essa demanda, né? Eu posso fazer na criação, né? Ou na criação e adição do chamado. Então, se eu estou com um chamado aqui, eu tiro o técnico, né? Eu estou aqui criando e editando, né? E eu tenho um chamado e eu tirei o técnico dele. Eu disse, não, esse técnico aqui não vai ser mais esse cara, tá? Deixei para ninguém. Ele já vai pegar, como foi editado, ele já vai pegar e já vai distribuir de novo automaticamente para algum técnico dentro desse grupo onde ele está. Se não tiver em nenhum grupo, ele vai distribuir todos os técnicos na ferramenta, né? E aí a gente tem aquelas opções a gente tem aí aquelas opções de exclusão, né? Então eu posso ter alguns técnicos aí, né? Eu posso criar regras e eu posso excluir técnicos. Né? Então eu posso criar alguns técnicos aí que eu não quero que recebam chamados. São técnicos que são, por exemplo, só de escalonamento. Né? Então esses técnicos aqui, eles não vão receber chamados na distribuição automática. Eles só recebem chamados quando eu escalar para eles, por exemplo. Né? Ou então esses caras aqui são gestores, eles não recebem chamados. Eles têm um usuário administrador dentro da ferramenta, né, para poder visualizar e controlar tudo. Mas eles não recebem chamados, eu preciso criar as exceções, né, e habilitar.
E eu consigo sempre fazer também as regras aí para criar exceções de chamados específicos, né? Para não serem é, distribuídos de modo automático. Então, basicamente, eu posso usar de forma mista, né? Eu posso ter uma distribuição automática e manual ao mesmo tempo, utilizando regras de exceção, né? Eu ligo a distribuição manual, automática, e crio várias exceções, onde essas exceções vão ser distribuídas manualmente ou vão ser distribuídas diretamente para alguma pessoa específica, né? Muito bom. E caso eu use templates, né? Caso eu use templates, eu ainda posso, dentro do próprio template, né, configurar quem é o responsável por ele, né? Então, eu tenho aqui esse template de férias, né, no RH. Eu tenho uma pessoa exclusiva responsável para dar essas férias, para tratar assuntos de férias, né? Eu tenho um técnico exclusivo para isso. Então, eu consigo, dentro do template, né, dentro da hora que eu estou editando o template, já dizer quem é a pessoa específica, né, sem precisar atribuir nada, eu posso dizer um grupo, um Sensacional. Roberto, local, né, deixa eu te interromper nesse e já instante. pode Interromper falar. nesse instante e te ler a pergunta do André, que é justamente a respeito disso. Ele pergunta: boa tarde, vocês mencionaram a respeito da aplicação do catálogo de serviços para diversas áreas da empresa. É possível configurar o catálogo de serviços de forma que os técnicos de cada área tenham acesso somente aos seus chamados? Exemplo, TI, somente acessar o catálogo de serviços de TI, manutenção, acessar somente o catálogo de serviços de manutenção e assim por diante. Sim, não só o catálogo de serviços, como também os incidentes, tá bom? Os templates, na edição de template, deixa eu ir lá no catálogo. Quando a gente está editando um template, né, criando um serviço novo, criando um template novo, a gente tem lá a opção de quem pode visualizar, né? Quem vai ter acesso? O meu solicitante vai ter acesso, meus técnicos vão ter acesso. Então, assim, a parte dos técnicos, né? Eu não consigo dizer que esse técnico tem, esse técnico não tem e aquele outro tem. Não, mas eu consigo dizer que o grupo de suporte, né, o grupo onde esse técnico está inserido tem acesso ou não. Então, por exemplo, adicionando aqui, quando eu não adiciono nenhum, todo mundo pode ver, todos os técnicos têm acesso. Né? Quando eu adiciono o grupo específico, né, só quem vai ter acesso a esse template são os técnicos que estão dentro desse grupo. Né? A gente tem cliente, por exemplo, que quando quer fazer uma definição aí para um técnico só, né, ele cria um grupo específico para esse técnico, né, onde só esse técnico vai estar dentro desse grupo, e aí cria um template, né, e adiciona somente o grupo desse técnico específico, tá bom? Mas a limitação é feita Muito pelo bom, grupo. muito bom. Eu tô vendo aqui mais uma pergunta do Renan e agora eu começo a perceber com a intenção do Renan. O Renan quer botar os técnicos dele no microscópio, ele quer ver o que os caras estão fazendo, entendeu? Ele perguntou o seguinte: há histórico para verificar as tarefas efetuadas dentro do chamado? Ou seja, mecanismos de Claro, controle aí dos técnicos. sim, sim. Aqui dentro do chamado, tá? Basta entrar dentro do chamado e a gente já consegue ver aí todo de modificação, tudo que foi feito, para quem foi atribuído, quem estava, né, o chamado. Além disso, a gente consegue ver os horários, né? Então a gente consegue saber quanto tempo passou, por exemplo, esse chamado aqui passou na mão de 3 técnicos. Eu consigo saber também quanto tempo passou na mão de cada técnico, né? E em conjunto, né, essa informação aqui do tempo que passou na mão de cada um, né? Do tempo que passou antes de estourar o SLA, do tempo que passou com o SLA estourado, né? Ele vai me dar aí, ó, passou 26 minutos não atribuído, depois foi atribuído ao suporte 003, passou 3 horas e 40 minutos, tá? E, além disso, né, eu posso usar em conjunto, né, o horário com o histórico. E aí eu sei tudo que foi feito dentro desse chamado. Né? E aí, Tá? Renan, E para mesmo. você ter vários Pode. controles aí diferentes, você pode, por exemplo, ter relatórios de técnico que está estourando SLA, você tem relatórios de tudo, você consegue enxergar esses tempos e essas atitudes, você consegue fazer isso de forma muito tranquila, inclusive criar relatórios personalizados e até dashboards customizados, como nós vimos no início, inspirado nisso. Tá? Exatamente. Mais alguma pergunta? Temos sim, deixa eu ver do Thiago.
é possível ter relatórios dos itens adicionais de custos nas solicitações? Utilizamos os itens para podermos colocar peças e equipamentos extras, gastos, mas não tenho relatórios desses itens para comissão. Então eu acredito o seguinte, que dentro do... Deixa eu ver se a gente está te entendendo, Thiago. Dentro de uma requisição que você está atendendo ali, pode ser que você precise comprar um equipamento. E aí você quer ter um controle disso, você conseguir enxergar que peças foram essas, que itens foram, enfim, gerar requisições a partir do seu do teu chamado, né? Eu acho que é isso. Bom, Thiago, se for isso, tá? Eu vejo assim, duas maneiras da gente fazer, né? A gente pode adicionar tarefas, né? E dentro dessa tarefa a gente consegue adicionar o custo, né? Da tarefa em si. Então, por exemplo, eu tenho que adicionar uma peça nova, né? Adicionar aí, por exemplo, né? Me dá a tarefa e dentro dessa tarefa ela já me diz o custo da memória, né? E o preço gasto aí, né? De tempo, com gasto e tudo mais. E aí eu consigo adicionar. E aí sim, né, tendo o custo adicional, por exemplo, eu consigo gerar relatórios nisso aqui, nas tarefas. Outra opção, deixa eu ver, outra opção é cada venda. A gente pode colocar no registro de trabalho, né? O registro de trabalho ele é mais aí para de horas e custos do responsável pelo serviço, né? Uma outra opção, de repente, é ele jogar ali dentro do fluxo de compra também, né? Sim, sim, ele pode jogar dentro do fluxo de compra, mas aí não vai ficar muito atrelado ao chamado, né? Mas aí eu vou ficar te devendo, tá bom? Então, se você quiser mandar aí para o nosso você nessa. Peraí, o Thiago falou assim, uso aí, mas não tem relatórios que o Thiago falou. Nesse caso, Thiago, teria que gerar um relatório de query, tá bom? Você pode mandar aí para a gente um pedido de suporte que a gente dá uma olhadinha nisso aí contigo, beleza? É sempre possível, Thiago, gerar um relatório. Nesse caso vai ser personalizado. Você vai fazer aí todo o caminho via query, mas rola, viu? Tá. Beleza, galera. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais alguma coisa que podemos estar iluminando vocês aí? Acho que não. Miranda já foi. Deixa um abraço pra gente, precisa sair um pouco mais cedo. Se eu por acaso deixei alguma pergunta em aberto, acredito que não. Realmente não, beleza. Luciano, obrigado. Thiago, obrigado. Ao André, ao Renan, ao Rodrigo, ao Luciano. Galera, muito obrigado. Vocês são muito bem-vindos. O Gustavo também fez as perguntas aqui com a gente. Todo mundo que participou, o Éder, o Fabrício. Acho que você tem mais alguma coisa para acrescentar, Bruno? Não, acho que a gente já falou tudo. Já exploramos bem aqui. Deixa eu só passar para vocês aqui as últimas coisas relevantes, que são informações nossas aqui, né? Deixa eu pegar de volta a tela. A respeito do suporte técnico nosso, que é um diferencial quando você adquire a ferramenta Managing Engine com a AC Software, você vai ter aqui o suporte totalmente em português através da AC Software, por e-mail, por telefone, conferência de web, com chat e voz, comunidade para usuários online. Essa é uma política um pouco diferente de suporte, tá? Nós falamos em suporte para a vida, não só para a hora da morte, né? Um suporte que te ajuda, te dá orientação,
você tem uma dúvida, você quer saber como fazer algo, você também pode ligar, não é só aquele suporte que te responde em caso de emergência, em caso de algum problema que está explodindo, não é o caso, tá? Você pode estar nos acessando também para bater um papo, para tirar uma dúvida, para ajudar a desenvolver um projeto dentro do seu ambiente. Nosso objetivo, na verdade, é que vocês tenham a plena capacidade de utilizar 100% da ferramenta. É muito ruim para o gestor de TI quando ele compra ou contrata uma ferramenta e ela fica subutilizada no ambiente dele. Isso não é uma coisa que nós não gostamos que aconteça, então nós ajudamos vocês a irem até o fim. Como comprar a ferramenta, vocês podem estar entrando em contato através do vendas@acsoftware.com.br ou diretamente comigo, anderson.fonseca@acsoftware.com.br. Pode falar conosco no telefone 11 40 63 9639 ou diretamente no nosso e-mail, a POC, caso vocês queiram testar essa aplicação no ambiente de vocês. Nós temos aí 30 dias de teste, nossa equipe te auxilia, te orienta, tira dúvidas, enfim, entre em contato conosco que nós geramos para vocês uma licença de teste, acompanhamos vocês em todo o processo, damos aquela força que você precisa para você começar a utilizar a ferramenta. Ok? Muito bem. Deixa eu agradecer aí ao Roberto Bruno, foi genial. Muito obrigado pela sua presença hoje, Roberto. Nos super iluminou aqui. Eu sou Anderson da Fonseca, agradeço a vocês. Roberto, quer deixar alguma última mensagem pro pessoal? Bom, pessoal, só que já é cliente, pessoal que está com dúvidas ainda, vai precisar de suporte. O nosso e-mail de suporte é suporte@acsoftware.me. Ok? É isso aí. Perfeito, então, pessoal. Então, ainda não é cliente, para mandar para vendas. Entre em contato conosco pelo vendas ou diretamente comigo aí no anderson.fonseca. Caso eu não te atenda pessoalmente, alguém da nossa equipe vai estar te atendendo, anderson.fonseca@acsoftware.com.br. Muito bem, então, pessoal, até o próximo webinar. Não deixem de visitar o nosso canal no YouTube, dar uma olhadinha no que nós temos lá. E vocês são, como sempre, são sempre muito, muito bem-vindos aqui. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.